Olá, eu sou o professor André Braga, doutor em Engenharia de Sistemas e Computação, arquiteto certificado da IBM e pós-doutorado no Instituto Militar de Engenharia também. E hoje nós vamos falar sobre os principais métodos ágeis. Muito bem, o que devemos entender quando a gente fala de método ágil? O ponto é uma mudança de metodologia e mentalidade. De onde surgiu o método ágil? Pois bem, na década de 90, ainda, os produtos, em geral, o desenvolvimento de software, o software levava anos, às vezes, para ser entregue. Softwares pequenos, mínimo 6 meses. E muitas vezes, quando ele era entregue, ele não atendia muito o que o cliente queria. Ele chegava e dizia, não era bem isso que eu estava querendo, enfim. Então, sempre tínhamos esse problema. Mas a evolução tecnológica e rápida dos computadores, dispositivos, foi levando os usuários a querer coisas mais rápidas, a ter dispositivos mais novos a cada ano ou a cada temporada, e havia agora uma exigência, né, de ter coisas mais baratas e mais rápidas de serem desenvolvidas. E emitiram o chamado Manifesto Ágil. Né? Publicaram isso aí, que ele tinha como base 4 coisas. Tá? A primeira é que os indivíduos, né, eram mais importantes que os processos e as ferramentas. O que queria dizer isso? Que a pessoa que estava desenvolvendo ali, a equipe que estava ali, sabia mais daquilo do que um processo desenvolvido por uma pessoa, por uma grande equipe ou por uma série de organizações e padronizações. Então, aqueles indivíduos eram os melhores para decidir o caminho pelo qual as coisas deviam ir. Tá? Outra coisa é a questão de documentação, ainda muito debatido hoje. Quer dizer, ao invés de eu ficar escrevendo um monte de documento, o importante é que o software funcione. Tá? Então, essa era uma das bases do manifesto. Tá? A outra coisa extremamente importante era uma colaboração iterativa com o cliente. Então, o tempo todo está fazendo alguma coisa e mostrando para o cliente, ó, tá aqui, eu estou fazendo isso aqui, é isso mesmo que você quer, né? Então, você tinha que ter o cliente ali do lado, uma representatividade dele. E o quarto pilar desse manifesto era a flexibilidade. Então, não era uma coisa de tipo, lá atrás eu vou definir que eu vou seguir esse caminho aqui, e se tiver um buraco no caminho, eu vou direto, vou para o buraco também. Tá? Bom, então nós temos, né, como vantagens, né, a entrega mais rápida, justamente porque a gente tem essa flexibilidade, né, e a interação com o cliente. Tá? A qualidade também fica mais alta, tá? E a gente passa a ter também uma previsão melhor de custo. Porque as metodologias ágeis, que a gente pode dizer que a metodologia ágil, no fundo, ela é um grupo de metodologias diferentes que você pode, ou similares, que você pode seguir. O Lean, ela é baseada fundamentalmente na redução de desperdício. Ou seja, eu vou produzir ou vou comprar tanto de um certo material que eu preciso, exatamente o quanto eu sei que eu vou usar. Não vou ficar acumulando nada numa previsão de alguma coisa, etc. Tá? O Kanban é muito interessante, uma variaçãozinha do próprio Agile, onde, na verdade, você tem uns cartõezinhos, é simplesmente uma outra forma gráfica de desenvolvimento, e cada cartãozinho representa ali uma tarefa, então tem ferramentas para isso. Então ajuda, né, a equipe de desenvolvimento a caminhar. Né? Existe um outro método, que é o chamado SMART, né, que a filosofia dele é, antes de você pensar bem especificamente o que eu quero produzir, eu consigo medir aquilo ali, eu vou fazer um software, mas vou fazer um software como? Para quem? Qual o tamanho dele? Quais as funcionalidades? Eu consigo medir o que eu vou produzir? Tá? Então, se eu não consigo medir, ela não é uma metodologia boa. Eu tenho que procurar isso. Tá?
Há outras metodologias, mas a mais usada é o chamado Scrum. E a base fundamental do Scrum, que é quase que o padrão geral do Agile, né, se baseia em algumas técnicas. A primeira é o que a gente chama de tempo enquadrado, que é a chamada sprint, então tem esse nome, né, onde você vai definir o tamanho, ela geralmente vai de 2 a 4 semanas no máximo. Então você vai produzir módulos, você vai executar tarefas que possam ser feitas dentro daquele espaço. Se a tua tarefa, se você projetou uma tarefa que é maior do que 2 semanas, tem alguma coisa errada, volta e planeja de novo. Tá? A outra coisa são reuniões diárias, tá? E nessas reuniões, o pessoal chama até de reunião em pé, né? Porque ela não é para ser rápida, não é para perder tempo de ninguém. Tá? Então, todos ali ficam em pé e tem perguntas padronizadas. Tá? Então, o gerente do Scrum vai fazer exatamente as 3 perguntas. E você não deve ficar viajando em ideias e sugestões. É para responder aquilo, que é o que eu fiz ontem e qual o resultado, problemas que eu tive, o que eu vou fazer hoje e o que eu vou fazer amanhã. Então, basicamente, ontem, hoje e amanhã. Tá? E se você tem algum problema que está te bloqueando. Tá? Então, basicamente, são perguntas padronizadas. Às vezes, você pode usar uma, não usar outra. Tá? A gente tem uma revisão dessas sprints depois de um certo número delas. Tá? As tarefas são todas planejadas em conjunto, ou seja, todo mundo chega junto e diz, eu acho que vai levar tanto tempo essa, acho que vai levar tanto tempo essa. E aí as tarefas são encaixadas ali. Tá? E tem o chamado backlog, que é o seguinte, se aquela tarefa, a pessoa, não, eu acho que não dá para fazer, ela tira dali e joga, tá? Digamos assim, numa lista, num balcão ali, num armário, onde ele pode ir lá e pegar tarefas. Terminei a minha, dá tempo de fazer mais uma, eu pego mais uma. Essa aqui deu problema, joga de volta para lá, vamos pegar a outra. Tá? Então é uma forma de trabalhar. Tá? Existem ainda algumas outras técnicas, né, associadas à metodologia ágil, as histórias do usuário, ou user stories, que ao invés de criar casos de uso complicados, você responde uma frase simples. Tá? Eu sou um determinado papel dentro da corporação, né, e eu preciso de alguma coisa. E eu preciso de alguma coisa para quê? Tem que responder isso. Então, olha, eu sou um contador na empresa, eu preciso de uma lista de itens de orçamento para que eu possa planejar o meu orçamento final. Pronto. E eu vou passar isso para os desenvolvedores, eles com isso vão dizer, tá, então vou desenvolver alguma coisa para você fazer isso daí. Tá? O Stream Programming é uma outra variação, né, se coloca como uma metodologia dentro da metodologia ágil. Então ela é mais focada aí na questão da chamada integração contínua, que é você ir desenvolvendo, já integrando com o programa principal, e já testando e continuando. A programação em pares, que é quando você tem 2 programadores trabalhando no mesmo código. Tá? O desenvolvimento orientado a testes também é uma outra técnica bastante usada, tá? Que é quando você desenvolve já aquele teu códigozinho, já antes você desenvolve o teste para ele. Então você já vai desenvolvendo e testando. Então quando termina ele já está pronto. Tá? E outras metodologias que vêm surgindo das mais diversas áreas. Tá? Por fim, que a gente pode falar que as metodologias ágeis elas têm todo um potencial, né, e vêm trazendo, né, muita eficiência para as empresas, mas existem algumas coisas que têm que ser olhadas. Tá? Primeiro é que ela é uma metodologia focada em você ter uma visão de onde você quer chegar, ou seja, saber o que você quer. Você tem que saber definir prioridades dentro do teu desenvolvimento. Tá? Existe sempre o dilema da documentação, tá? Que a metodologia ágil, quando surgiu, era muito rígida em sumir com a documentação, digamos assim, o máximo que ela pudesse. E hoje a gente sabe que ela é necessária para uma manutenção à frente. Então você tem que saber o ponto ótimo disso daí. E isso acho que resume a nossa apresentação sobre metodologias ágeis.